Do Senhor, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de algo que muitas vezes nós não entendemos, né? Nós não entendemos porque em certos momentos da nossa vida a gente recebe uma palavra, né? E parece que essa palavra ela não surte um efeito. E eu quero falar sobre uma parábola da Escritura que explica isso, amém? Olha só, aqui em Marcos capítulo 4, eu vou dar uma lida direitinho aqui, bem rapidinho, só para dar um contexto para vocês, tá? Ele fala de 3 tipos de terra, 3 tipos de forma que essa terra recebe a semente, né? Eu quero me atentar a uma delas, amém? Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele parte da terra, caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Não é disso que eu quero falar. É dessa aqui. Outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra. Outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra. Logo nasceu porque não tinha terra profunda. Aleluia. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então você vê que, pelo fato dela não ter muita terra, ela logo nasce. Porém, por ela não ter profundidade, a semente não ter profundidade, aquela palavra não ter entrado no profundo do íntimo dessa pessoa, ela logo morre, né? Agora vamos ver lá embaixo, quando o Senhor Jesus ele explica essa parábola. Diz assim: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, né? Então, está falando daquela palavra que você recebe de Deus, daquela informação que o Espírito Santo traz ao teu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, né, que Deus, ele está o tempo todo falando com o homem, hora de uma forma, hora de outra, mas o tempo todo falando conosco, né? Aí diz assim: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Lembra do solo rochoso? São aqueles que recebem a palavra e logo com prazer recebem, porque é uma terra, né? Não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. E eu quero falar sobre isso, irmãos, amém? Olha só, muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus, mas nós não deixamos essa palavra ministrar o nosso coração. Muitas vezes nós permitimos que as informações deste mundo, nós permitimos que as coisas que não são do Senhor, né, tragam para a nossa vida um destino, tragam para a nossa vida um direcionamento. Irmãos, nós precisamos ter raiz em nós mesmos. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos, em outra parábola, quando ele fala que a terra é o coração, nós precisamos ter um coração aberto. Nós precisamos tirar os empecilhos do nosso coração que nos dificultam de enxergar a verdade de Deus, a palavra de Deus, né, e receber essa palavra em um coração fértil. Um coração onde a palavra ela vai entrar lá no profundo, no mais íntimo do nosso coração, vai ter raiz e vai ter profundidade. Irmãos, nós precisamos deixar de ser pessoas rasas. Nós precisamos ter conhecimento de nós mesmos, identidade. A Bíblia diz que aquele que for construir uma casa, ele tem que procurar saber se ele tem os equipamentos, a condição, o recurso para construir aquela casa. Assim também nós somos diante de Deus. Nós temos que buscar em nós mesmos essa identidade. Nós temos que buscar em nós mesmos saber se nós estamos realmente absorvendo aquilo que Deus tem nos falado. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo que provavelmente virá crises, um tempo que provavelmente vai vir um monte de coisa.
Mas a Bíblia diz: não temerei notícia ruim. Por quê? Porque o nosso Redentor, ele vive. Nós não podemos ficar vivendo por informações. A Bíblia diz que o justo não vive o justo não vive de vista. O justo vive pela fé. E a minha fé me garante que o Senhor vai cuidar da minha vida, que o Senhor vai cuidar da minha família, que o Senhor vai cuidar da minha casa, que o Senhor vai cuidar do meu alimento. A Bíblia diz que Ele não deixaria que faltasse alimento em nossa casa. A Bíblia diz que se nós clamássemos o pão diário viria. A Bíblia diz que se nós clamássemos para que nós não viéssemos a cair em tentação, Ele não ia deixar que nós caíssemos em tentação. Então, irmão, sim, devemos orar para que Deus nos livre do mal, mas não devemos ser conduzidos por este mal, né? Então, que essa palavra, ela entre no seu coração e que você lembre que você não pode ser raso, que você não pode ser uma pessoa que não tenha simplicidade, né? Eu amo muito aquele texto que fala que os simples, né, os humildes verão a Deus, né? Os humildes, os puros de coração, que as criancinhas que são humildes, né? Quando ele fala dessa humildade, ele fala da abertura que a pessoa tem para receber algo de Deus, da simplicidade. Muitas vezes nós julgamos aquilo que é nos dito com a nossa mente, e a nossa mente, ela nos engana. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, né? Há por acaso algo demasiadamente difícil para Deus? Irmãos, Deus, ele muda uma circunstância assim, ó. Mas a Bíblia diz que aquele que tem fé e crê e não duvidar em seu coração, nada vos será impossível. Então a gente fica colocando dificuldade e impossibilidade em coisas que Deus nunca colocou. Confia no teu Senhor, confia no teu Pai, confia naquele que te chamou, confia nele, e você vai ver que a obra será grande nessa terra. Deus tem um propósito com você neste lugar, Deus tem um propósito contigo na tua família, Deus tem um propósito contigo com os teus amigos, com aqueles que te rodeiam, porque senão ele não diria: ama o teu próximo. Então aqueles que estão próximo de ti são aqueles que vão receber uma palavra de bênção, são aqueles que vão ser abençoados pela tua presença, porque a Bíblia diz que aonde você colocar a planta do teu pé é abençoada. Jesus, ele disse também que aonde você chegar, estabeleça a paz, estabeleça o reino do Senhor, e você precisa ser um instrumento de Deus, você precisa ser um canal de Deus para abençoar a vida das pessoas e os lugares onde você for. Tenha ousadia, irmão. Deus não trabalha com quem é tímido, Deus não trabalha com quem tem medo. Eu quero dizer que de espírito de timidez vai te levar para o inferno. Nós temos que ter ousadia, até para entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter ousadia de entrar pelo vivo e novo caminho. Então, creia que você é galardoador. Você é galardoador. Creia que você tem galardão, que você tem presente de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Amém? Eu queria que você meditasse nessa palavra, que você pensasse nisso e que você lembrasse: o Senhor é contigo, né? E você é um farol, né? Por que você é um farol? Porque aonde você anda, aonde você for, você vai iluminar. Você vai iluminar o caminho daqueles que precisam de iluminação. Você vai trazer sobre essas pessoas um destino, uma palavra. Você vai levar sobre essas pessoas algo de Deus. Irmãos, tenha raiz em ti mesmo. Essa palavra, ela tem que entrar dentro de você e você tem que saber quem você é. Nunca esqueça, Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, o Satanás sempre perguntava: se tu és o Filho de Deus mesmo, faça isso. Se tu és o Filho de Deus mesmo, faça isso. E eu quero te dizer, Jesus morreu para que tu também possa ser filho de Deus, feito como se fosse por adoção. Porém, você tem a estatura de filho de Deus. E eu pergunto para você: qual é a identidade que você tem andado? De filho de Deus? De escravo? De perdido? De largado? De órfão? Ou de fato você é um filho de Deus? Se de fato você é um filho de Deus, ande como um filho de Deus. Creia que você tem autoridade, que você tem governo, e que aonde você for, o reino de Deus vai ser estabelecido, e que o mundo espiritual vai ter que obedecer os teus decretos, as tuas ordens, porque toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, e Ele diz: eu vos dou a minha autoridade. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite.
Compartilhe esse vídeo, né? Leve essa palavra a outras pessoas, né? Se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, né? Nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar outras pessoas que nós ainda não alcançamos, amém? Eu te peço isso, leve essa palavra a outros corações, que Deus abençoe e tenha um ótimo dia, amém?